Olá, bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, minha irmã, ao Tedeum, o nosso podcast e videocast católico que está aqui para partilhar com você conhecimento, partilhar a fé, sempre com a presença de pessoas, de convidados muito especiais. E nós vamos seguir nesse episódio tratando sobre um tema que nós começamos a falar na semana passada, que é o tema do tempo litúrgico do Advento. E para continuar falando desse tema conosco, nós temos esse convidado especial, que é o... Já falo para vocês depois da vinheta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos lá. O nosso episódio do TDU de hoje vai seguir falando do Advento com ele, Padre Aldo, da Arquidiocese de São Paulo, região episcopal Brasilândia, paróquia Santo Antônio do Limão. Padre Aldo, bem-vindo mais uma vez. Vamos continuar tratando desse tema que nós iniciamos aí no episódio anterior. E eu gostaria que o senhor relembrasse de forma bem sucinta, para quem viu e não lembra, para quem não viu, o que é esse tempo do Advento? A Igreja Católica, na sua liturgia, sempre, os grandes momentos, ela prepara muito bem. E a festa da Encarnação, que é o Natal de Jesus, 4 domingos de preparação, indicando à comunidade o que ela irá celebrar no Natal. Mesma coisa na Quaresma, 5 domingos para celebrar a Páscoa. Então, são 5 domingos sempre com indicações a partir dos textos bíblicos, daquilo que a igreja apresenta enquanto conteúdo, na sua liturgia. E também é tempo de convocação, o Advento, da comunidade para esperar o Cristo que veio, vem e virá. O tempo é sempre Deus, é eterno. Então, o tempo é sempre uma limitação nossa. Então, ele já veio, ele vem e ele virá. Então, esse tempo de espera, marcado, né? A igreja vai marcando cada semana para bem viver, dizer bem à comunidade, explicar bem à comunidade que se reúne o que ela está fazendo, como fazer para receber e celebrar bem o Natal. O Natal aí, nascimento de Jesus. Eu entendo, eu na minha vivência particular, eu entendo o Advento como um tempo, assim, Nossa Senhora está grávida e nós estamos nos preparando com ela. Quando Jesus nasce, que vem ali depois o tempo do Natal e a primeira parte do tempo comum, eu me vejo um pouquinho também crescendo junto com ele. Então é um processo o ano litúrgico ele é um processo também de crescimento, de aprendizado. A gente vai aos pouquinhos caminhando, vivendo a vida de Jesus até chegar ali na paixão, morte e ressurreição. Você daria para a gente fazer essa interpretação? De alguma forma, sim, mas a igreja ela tem muita sabedoria. Ela diz que nascer nós nascemos, ressuscitar não. Então, a festa da Páscoa é ela que ilumina tudo. Então, todos os movimentos, todas as celebrações, todos os atos litúrgicos da igreja são sempre iluminados pelo Cristo ressuscitado. É claro que nessa sua pedagogia, nessa sua forma de entender, é bonito e poético, né? A Virgem, se a gente quisesse ser mais preciso, desde o dia 25 de março, né? Algumas pessoas fazem até uma novena que dura 9 meses, né? Que é desde o anúncio do anjo, em 25 de março, a 25 de dezembro. Então, a Virgem que vai concebendo e nós vamos rezando com ela até a festa do Natal, a festa da Encarnação. Então, é um crescimento também. Na liturgia, nós celebramos, o que você está dizendo, o que nós chamamos de Epifania. E é muito interessante, porque normalmente a gente fala Epifania para a festa dos reis. E na liturgia em si, não. Há uma epifania crescente, maravilhosa. Porque com a Virgem, desde o anúncio,
Então, alguma coisa que ainda está velada, escondida, e Maria, com dúvidas, é claro. Mas depois do nascimento, há uma epifania, ou seja, Deus que se mostra. Deus que se mostra à Virgem, à mãe, a José, primeira epifania. Depois vem os convidados, que são celestiais. Então, uma segunda epifania, vamos assim dizer, os anjos. Depois, podemos dizer, uma terceira aos pastores. Depois, uma quarta, que é o que nós ficou na liturgia, que é a chegada dos estrangeiros ou dos povos distantes, os representantes de toda a humanidade, os reis. E depois a gente ainda tem uma quinta epifania, eu estou colocando aqui por minha conta, mas a partir dos fatos, que é a manifestação de Jesus como aquele que, enviado do Pai, este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz na festa do batismo. E depois uma sexta ainda, dentro dos movimentos da liturgia, que é no segundo domingo do Advento. No segundo domingo do tempo comum, porque a gente celebra o primeiro domingo do tempo comum dentro da festa do batismo, naquela semana. E quando nós já passamos para o domingo seguinte, nós estamos no segundo domingo do tempo comum. E é sempre, né, nós temos pelo menos 3 domingos neste segundo do tempo comum, que é uma epifania mais alargada. É São João dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Sigam ele. Ele mostra Jesus. Então, a epifania, no sentido de manifestação, a apresentação, então tem este crescimento, sim. Aliás, o senhor comentou sobre os reis magos, né, que eles representam aí as diversas partes do mundo. Há controvérsias, né? Tem muitos que falam, dão o nome dos reis, não necessariamente eles teriam nomes, eles eram realmente reis no sentido que a gente entende por reis. Existe uma interpretação teológica para os reis magos especificamente, né? É uma pena que, de alguma forma, na nossa linguagem, a coisa ficou um pouco empobrecida, né? Seria interessante que aqueles e aquelas que estão nos assistindo seguissem literalmente como está ali. Alguns traduzem como sábios, magos. Magos, aí a gente que tem uma tendência a levar para magia. Não. Astrólogo, estudiosos dos astros. Para que também a gente empobrece, né? Fica uma astrologia aí um pouco rasteira, perdão Eram da mais para palavra. astrofísicos do que para astrólogos, Então, estudiosos, da forma que a gente entende hoje, né? Então, estudiosos, sábios, certamente estudiosos das Escrituras, porque nas Escrituras, então, nomes, a tradição colocou. A tradição. Quantidade, 3, Gaspar, Belchior, Baltazar. A comunidade também, a tradição foi colocando. Certamente no deserto não era possível, de forma alguma, uma caravana com 3. Certamente um grupo razoável acompanhava. Então, os presentes, né, desses reis é interessantíssimo, né? Porque a tradição e a comunidade ela vai, de alguma forma, interpretando, né, a imortalidade. A partir dos presentes vão interpretando a realeza do menino, o ouro, a imortalidade a partir do incenso e também do unguento, a mirra para a preparação dos cadáveres, uma espécie de aviso, né, do percurso que aquele menino faria. Então, são interpretações a partir daquilo que o Evangelho apresenta, né? Então, é sempre bom aquela base, né, que a igreja nos ensina. Primeiro, nós olhamos o texto. A gente olha o texto. O que é que o texto está dizendo? E a gente fica com o texto no primeiro momento. Porque, às vezes, as interpretações extrapolam, né, até aquilo que o magistério ensina.
A gente existe o texto e existe o contexto. E muitas vezes as leituras do contexto não são as mais adequadas, né? Sim, e tem o pretexto ainda, que é dentro da Sagrada Escritura, é um campo um tanto difícil até. Padre, tivemos um episódio, quase a metade de um outro, e não falamos de uma figura que é uma figura central dentro do advento, dentro da história da salvação, dentro da história cristã, que é Maria, né? Maria, ela se colocou ali numa posição que Deus não impôs para ela um sim. Deus propôs para ela um sim. E ela, em sua humildade, disse sim, aceitou esse tamanho desafio que era dar a luz ao Salvador, né, dar a luz ao Filho de Deus. O que Maria vem nos ensinar com esse sim dela? Ok, eu não gosto muito da palavra central, eu não utilizo. E bem apresentou São Francisco quando ele organizou o presépio, ele colocou Nossa Senhora do ladinho, maravilhoso. É do ladinho que ela está, perfeito. No centro está Cristo. Então, Cristo é o centro. Todos os movimentos, de novo, né? Tudo, né? Na nossa fé é iluminado por Cristo. Até quando nós lemos o Antigo Testamento, tudo prefigurava o Cristo que se encarnou. Perfeitamente. A Virgem que disse sim, né? A liberdade humana é algo muito precioso no coração de Deus. Ela é sempre preservada. Maria é discípula e conhecedora da escola do mestre, no sentido das escrituras, sendo uma filha de Israel, ela conhecedora das promessas bíblicas, diante daquele projeto, ela obedece. E certamente nós percebemos, a partir daquilo que, de novo, o texto bíblico nos diz, que ela ficou perturbada. Como assim? As coisas, pela ordem natural, não acontecem desta forma. A riqueza está naquilo que o próprio texto nos diz, que ela guardava, né? Ela, apesar das dúvidas, soube esperar. Então, Nossa Senhora que espera e para que a obra de Deus aconteça. Então, é figura indispensável. Deus se utiliza desta pessoa, escolhe os critérios de Deus. Nós percebemos que não são os critérios humanos. Ele vai num cantinho, né? Como você disse no começo do programa passado, no primeiro programa, que é uma região, por exemplo, onde nós estamos, aquela que é o cantinho da cidade, né? É no cantinho da cidade que Deus, olha, escolhe. Não foi ao centro, não foi ao palácio. Isso até causa, né, um certo desconforto para os reis magos, né? Porque eles vão ao palácio, porque eles utilizam a lógica humana. Onde será que esta rainha deu à luz o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Claro que é no palácio, na lógica humana. Deus vai ir lá em Nazaré, no cantinho da cidade, e escolhe aquela simples jovem, e escolhe para os seus planos, para nos salvar. Esse é o propósito de Deus. Fruto do ventre daquela jovem se encarna para nos salvar. Ele é o centro, ele é a figura central de todo esse tempo e de todo o mistério que nós estamos celebrando. Porque, quando eu digo mistério, porque as coisas de Deus, né, Deus se encarna, né? É mistério de Deus. A gente não tem as palavras corretas ou acertadas, né, para explicar aquilo que Deus prepara e como Ele faz. E não custa relembrar esse fato, né? Maria era virgem, né? Foi Virgem Maria. Ela não se desposou com José, né? Foi completamente uma obra
divina, né? O Espírito Santo se fazendo presente ali, o que faz a coisa ainda mais especial. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor no sentido assim, Maria ela recebeu um chamado e ela atendeu esse chamado. Proporcionalmente, ela, nós no dia a dia, nós que somos os simples mortais, por assim dizer, Deus nos chama no dia a dia, Deus faz como que é feita como que as pessoas podem interpretar assim, poxa, Deus não fala, eu rezo e Deus não fala comigo, eu espero um chamado de Deus e esse chamado não chega, ou Deus está chamando de diversas formas e muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, não consegue ouvir esse chamado, né? Porque talvez não seja tão explícito quanto a figura de um anjo vindo até você e fazer o anúncio, como aconteceu com Nossa Senhora. Como o senhor interpreta um pouco essa questão do chamado de Deus para nós que somos meros mortais, assim, meros pecadores? Deus chamou no passado e continua chamando. É claro que também não é uma tarefa muito fácil perceber ou ouvir, né? Hoje há muito barulho, né? Há muita agitação, existem muitos interesses, muitos projetos, né? Onde Deus não cabe, não entra. Então, não dá para ouvir, né? Não dá para ouvir, não, é impossível, né? Então, Maria é aquela que está sintonizada, né? Ela está sintonizada. A sua sensibilidade alcança, né? A sensibilidade de Deus, que de forma alguma não está no barulho, não está naquilo que dispersa, né? Então, Deus escolhe porque sabe, né? Deus sabe de que matéria nós somos feitos, como Ele nos fez. E sabia das condições de Maria, é claro. Então, Deus continua chamando. Às vezes a gente não escuta porque dentro de nós ou ao redor de nós existem muitas barreiras, muitos bloqueios e muito barulho, né? Barulho no sentido existencial, barulho no sentido de não dá para perceber Deus clamando, gritando, chamando, porque nós estamos enveredando, né? Caminhando, né? Por uma via ou por caminhos que ele não entra, né? Ele não compactua, né? Então Maria é aquela que facilmente escutou e obedeceu, porque ela estava muito afinadinha, muito sintonizada, muito sensível. Ela frequentou bem a escola do Espírito Santo e por isso escutou o chamado. Às vezes é necessário fazer silêncio para poder ouvir. Exato, que é uma carência, né? E o silêncio aqui no sentido um pouco mais amplo, né? Porque não é só calar, né? Calar, parar de fazer barulho. Às vezes é um retorno ao interno, né? Dentro de si, a partir de dentro para fora, né? É preciso desta revisão. E, claro, a logística, vamos assim dizer, que na grande cidade é um tanto difícil, nós estamos sempre, né? Ficamos incomodados, né? Quando a coisa está parada demais, né? Você está sozinho em casa, tem que ligar a televisão no último volume para ter algum fantasma ao seu redor, né? Então, isso não ajuda, né? Isso dispersa. Então, aí, quando eu falo aqui do silêncio, é esta sintonia, né? Se a gente está sintonizado com a vontade de Deus, Deus fala e a gente escuta. Então, não tem rumores contrários, né? Projetos contrários. O senhor falando isso me veio em mente a figura das igrejas abertas, né? A igreja, o templo, é um local muito propício para a oração e para se fazer também esse silêncio, né? Se colocar ali para um diálogo com Deus, muito mais para escutar do que falar. Porém, muitas vezes a gente quer mais falar do que escutar, né? Mas a gente tem esse desafio também nas grandes cidades de que as igrejas, em sua maioria, ficam fechadas, né? E é um grande desafio também para nós termos, né, essas igrejas abertas no local em que as pessoas realmente passam, né? E aí fazer o convite, né? Se você por acaso estiver passando na rua e ver uma igreja, entre, faça uma oração, tente fazer
um momento de silêncio ali. Não é tão comum hoje quanto era antigamente, nós vemos as igrejas abertas, né? Por que o senhor acredita que a gente tem ainda essa dificuldade de abrir mais as portas, embora a igreja ela tenha se posicionado cada vez mais para voltar a ser uma igreja de portas abertas, uma igreja missionária, padre? Vamos fazer uma distinção entre a igreja que acolhe, a igreja que está de portas abertas no sentido humano, e o templo. Essas duas coisas são importantes, né? Elas não se distanciam, elas se unem e devem estarem aí em perfeita sintonia. A questão do físico, né? Nossa paróquia, ela fecha para limpeza, e um tempinho muito curto no domingo. Mas é um privilégio. Tem que ter uma certa segurança. Às vezes o problema é econômico. Uhum. Como é que você mantém funcionários, mantém uma estrutura vigiada numa cidade complexa, né? Onde você não pode ter, às vezes, um material simples ali, que é para ajudar Bem os curto. fiéis acontece furtos e etc. Mas aquilo que recordava o Papa Francisco, uma igreja acolhedora, uma igreja que ela está do templo para fora, né? Para a acolhida das pessoas, é um desafio. Temos que voltar a formar as bases, a pensar num cristianismo até de base, né? Porque é uma carência grande. As pessoas pensando em si, salvando a sua alma, né? Esquecendo do comunitário, esquecendo de uma vivência mais abrangente da fé, que nós estamos todos conectados, né? De alguma forma. Mas aí, antes de voltarmos ao tema mais específico de evento, a pergunta: a gente consegue salvar a nossa alma pensando só em nós mesmos e não no comunitário? Pois é, Deus é misericordioso e Ele sabe todas as coisas, né? A gente, claro, os motivos de cada um, mas o ensinamento da igreja é que a gente viva em família, se encontre, não ignore o outro. Nós, por natureza, né? Nós somos criados para a comunicação, para a vivência, para o diálogo, para a partilha da existência. Nós, de forma alguma, né? Em nenhum canto da sua existência você pode pensar que você está sozinho neste mundo. Então, a fé, a vivência da fé, por excelência, ela tem que ser comunitária. É na comunidade que nós crescemos, que nós vivemos. E é ali que o Espírito Santo de Deus se manifesta. É ali que o ressuscitado nos ilumina. E a gente sabe que para muitas pessoas isso é muito difícil, né? Tem gente que fala: eu prefiro conviver com o cachorro do que conviver com o ser humano, né? Então, o espírito é um pouco enfraquecido, né? E a gente precisa, assim, tentar se abrir ao máximo possível para essa vivência, para a convivência com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, principalmente quem mora nos grandes centros urbanos. Malemar conhece o vizinho de porta, né? E uma das formas de viver essa fé comunitária na preparação para o Natal é a novena de Natal, né? O senhor comentou no episódio anterior sobre a novena de Natal. Eu gostaria que o senhor comentasse mais uma vez o que é a novena, por que 9 dias, né? E de que forma que as pessoas podem realizar essa novena de preparação para o Natal. Então, a questão do número, né? Isso tem uma variação muito grande dentro da história, desde um tríduo, de novo, a preparação. O que é solene na igreja é preciso ser bem preparado. E a preparação aqui não é só preparar os comes e bebes, é preparar o espírito, é entender esta novena, 9 encontros com temas, os passos do Natal, desde o anúncio do anjo, a acolhida de Maria, as dúvidas de José, os pastores, o nascimento da criança, do Filho de Deus, o encontro ali com os magos. Então, todos os passos desta história da salvação, da encarnação, é vivenciado a partir de encontros que são dinamizados com perguntas, meditações. Mas eu volto à novena
E insisto, na paróquia onde eu trabalho, Santo Antônio do Limão, eu tenho insistido nesses domingos para que as pessoas retomem. Nós estamos numa grande cidade como São Paulo, não dá para pensar como as experiências, né, que o nosso auxiliar aqui estava compartilhando conosco, de grupos que saía da roça e ia lá na outra fazenda. Não dá para pensar a cidade de São Paulo assim. Mas nós estamos insistindo que pequenos núcleos familiares, nos condomínios, nas vilas, às vezes amigos que têm afinidades, parentes, até mesmo o pai, a mãe, a criança, ou você sozinho, eu sempre repito, faça, prepare-se, mostre, convide, insista. É uma forma também da igreja ser missionária, da igreja adentrar em certos ambientes que não é possível entrar. Então, a novena é esta preparação do interno para compreender e viver a fé. E uma forma também da gente fortalecer, criar vínculos. Eu conheço muita gente que, a partir da novena de Natal, ali foi fixando, foi sedimentando uma amizade, criando laços, né? Às vezes tem muitas pessoas que, nessa grande cidade, do interior, de outro estado, de outro país, e na novena ali, percebendo que tem a mesma fé, se encontraram na igreja, a partir dali, começaram um núcleo de amizade. E não precisa esperar um padre, um ministro, algum coordenador de pastoral vir e te chamar. Você pode tomar a iniciativa e falar, poxa, eu quero montar uma novena aqui na minha rua. Como que a pessoa procede nesse caso? Existe um subsídio? Aqui o senhor comentou no episódio passado que a Arquidiocese de São Paulo ela propõe um subsídio, um livrinho ali. E existe um subsídio que a igreja no Brasil ela disponibiliza, que pode ser encontrado, por exemplo, na internet para as pessoas? Ou cada diocese tem o seu? Como que normalmente funciona? Para as pessoas que não estão necessariamente em São Paulo e querem fazer a novena. Normalmente grupos as congregações, né? Aparecida, por exemplo, o santuário, eles têm uma novena. O grupo dos irmãos e dos padres das irmãs paulinas, eles também têm uma novena. Tem grupos aí mais tradicionais que utilizam uma novena antiga, não está proibido, não existe proibição. Então, leigos e leigas, né, assumindo o seu batismo, reúna, não precisa pedir nenhuma credencial ao pároco lá, não. Será uma alegria, qualquer padre, olha, padre, eu estou rezando novena com a minha família, será uma boa notícia nesse tempo do Natal para o seu pároco, né? E quando a gente escuta isso, é uma maravilha. E não precisa ter alguma coisa, algum envio, né? Algumas comunidades fazem o envio, o início, né? Na grande cidade, né, na paróquia onde eu estou, não funciona. Percebemos que não funciona marcar uma data para começar. 9 dias antes do Natal. As pessoas começam antes porque o calendário, eles vão se ajustando, né? Conforme os compromissos, às vezes fazendo 2 por semana, 1 e etc. E precisa saber rezar para saber as orações tradicionais da igreja, saber rezar o terço, saber rezar o rosário. Para quem nunca rezou uma novena, como que funciona? Hoje está muito interessante porque no próprio livrinho tem o QR Code onde você aponta o celular e ali, se o grupo não conhece o cântico, o celular ajuda. Não precisa, se também não sabe cantar, não precisa cantar. Existe um roteiro muito prático, muito dinâmico que qualquer grupo pode seguir com facilidade. Que bom. E antigamente, né, as pessoas rezavam mais em grupo, era tradicional, os avós levavam, puxavam os netos, os pais puxavam os filhos para a novena e aqueles grupos grandes para rezar em família, né? Nas grandes cidades, principalmente, a gente perdeu um pouco esse hábito. Algumas cidades do interior, acredito que ainda tem. Na cidade, por exemplo, que eu nasci lá no Paraná, ainda fazem, né? No caso, as novenas nos sítios, nas chácaras, ainda se mantém essa tradição, igual o nosso auxiliar aqui falou que participou quando criança, né? Por que o senhor acredita que se perdeu um pouquinho essa tradição de se rezar em grupo? De novo, eu volto ao barulho, né?
Então, existe muitos barulhos e muitas alternativas na grande cidade, né? Desde produtos aí eletrônicos, né? Quantas coisas nós temos aí para que onde as crianças estão aprisionadas, né? Criança, às vezes, de colo, ela já está acorrentada a um celular e adolescentes que estão completamente afastados, né, da convivência familiar, porque tem aí o seu mundo, né, da comunicação no sentido das mídias e etc, e jogos também, né, às vezes inofensivos e ofensivos no sentido da comunicação, da não vivência, da interrupção da comunicação interpessoal no seio familiar. Então, isso é um elemento que atrapalha, né? Mas convidar para rezar. Parece um absurdo do absurdo que alguém faça isso. Em algumas famílias, com mais facilidade, é possível esta reunião. Em outras famílias, de fato, no tempo que nós estamos vivendo, parece alguma coisa um tanto difícil. Eu tenho insistido com aqueles que são frequentadores da fé, praticam a fé, que não deixem, né? Não percam a oportunidade. Eu me lembro quando eu era adolescente de uma música do Padre Zezinho que falava, né, do que antigamente as famílias se reuniam nos alpendres, nas varandas e nas lareiras, né? E que aí veio a TV e ele acha que a família se deu mal, né? E hoje nós temos TV, rádio e internet, e nós temos também novos púlpitos e novos pregadores. Será que a gente consegue usar esses meios de comunicação, como a gente está tentando fazer aqui, ter uma eficácia para voltarmos realmente a rezar como se deve, de forma individual, de forma comunitária? O senhor tem essa esperança de que a gente vai conseguir voltar àquele estado de fé que nós tínhamos quando o Brasil era um país majoritariamente realmente católico, um católico fervoroso? O senhor acredita que a gente em algum momento vamos conseguir voltar a ter esse estado de oração e de vivência enquanto sociedade aqui no Brasil? Eu acho que a esperança, ela deve ser sempre uma virtude a não deixar que ela morra, né? Esperança sempre, dizia o cardeal Arnes, era o seu lema de ordenação. Eu acredito que nós passaremos por um momento de reeducação ou de retorno. Em alguns países já ouvi alguma coisa em que certos meios, né, para a educação que quiseram avançar muito e perceberam que o rendimento ele não foi satisfatório, voltando em algumas áreas ao campo tradicional. Eu acredito que é tudo muito novo, a descoberta, né? Eu acredito, em 20 anos, ou um pouco menos, nós fomos a um pico, né? Uhum. Nos instrumentos de comunicação, com muita velocidade, e parece que ainda não sabemos, né? Nem como usar, né? Há um certo atropelo, né? Nesta bonita novidade, né? A velocidade que você resolve as coisas e que nos ajuda e nos atrapalha, até na hora da comida, né? Cada um com o seu celular encostado no prato. Então, eu acredito que nós passaremos em breve por um momento de reeducação, de uso lúcido, né? Que às vezes o uso, né, destes meios passa por um campo assim que está estragando a nossa vivência, né? Uma questão de humanidade. É curioso. Eu me lembro de um encontro que eu participei com a congregação de Salesianos de Dom Bosco. Um encontro era continental, de responsáveis pela área de comunicação da congregação. E lá nós tínhamos a liturgia das horas para rezar. E todos os religiosos com o celular. Todos os participantes rezando ali com o celular, né? Então, e aí eu me questionando, né? O canal ali, né? Não, na verdade não o canal, mas o meio, né? Não a Bíblia, mas o celular, a linguagem, né? Até que ponto era válida? Interpretei que sim, é positivo. O conteúdo é o mesmo, só que a sua ferramenta, a sua mídia, ela é
diferente. Então, um exemplo talvez de como a gente pode usar isso de uma forma benéfica, apesar que eu prefiro o tradicional, o papel, e achava muito bonito, inclusive, quando na minha comunidade, em vez de se usar, na comunidade que eu frequentava, quando criança, né, em vez de se usar o folheto da arquidiocese, todo mundo levava a Bíblia e tinha lá o quadrinho com as leituras e todo mundo acompanhava ali pela Essa Bíblia. é uma Né? longa história que talvez em outro momento precisaria ser explicado, né? Porque às vezes é um anseio de muitos católicos, nós deveríamos usar a Bíblia, né? A igreja tem uns motivos muito lúcidos que não dá. A igreja é muito sábia, ela escolheu muito bem como apresentar a história da salvação nos textos que ela escolheu na tradição para apresentar aos fiéis. Mas, de fato, a questão do uso do celular, do smartphone ou de alguma coisa mais técnica, né, dentro aí da modernidade, em alguns momentos eu estou de acordo. No rito, né, imagina em vez de um missal colocar um iPad lá, alguma coisa assim, tiraria, né, a beleza, o estético, né, que a igreja preza tanto. Mas, né, muda a forma, no caso, mas não muda o conteúdo, né? Caminhando para o final desse episódio, né, a gente migrou aí entre temas, mas passando como pano de fundo o advento, né? E, de novo, o advento ele nos convida a esperar, né, a se converter e a vigiar também, assim como a quaresma. Como que nós podemos fazer isso? Em família, né? Há sempre um apelo à família, um tema também precioso para o tempo do Natal. À medida que você pode, à medida que você tem família, né? Mais alargada, no sentido pequeno ou grande, reúna-se, prepare, organize, procure estar em família, né? Desde a preparação na novena ou na noite, indo à celebração eucarística ou depois se reunindo para uma festinha, um jantar. Então, preparar o espírito, a igreja coloca um caminho um pouco mais longo, e também preparar as coisas práticas. Se você vai receber alguém, receba com paciência e dignidade, né? Porque nem sempre é muito fácil esses temas, né? É verdade, é verdade. Bom, padre, obrigado novamente pela sua presença nesse nosso episódio do Te Deum. Continuaremos falando ainda em mais um episódio, mais especificamente sobre a celebração do Natal. Nos vemos lá. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Acompanhe a gente. Antes disso, padre, o senhor falou no outro episódio dos canais de comunicação para poder encontrar a paróquia que o senhor frequenta. Por favor, repita para nós. Então, Paróquia do Limão, lá você vai encontrar, Paróquia Santo Antônio, na Avenida Professor Celestino Borroal, 715, no bairro do Limão, São Paulo, capital. É isso aí. Então, procure depois nas mídias sociais ou vá até lá, a paróquia vai ficar feliz com a sua presença. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Esse foi o Te Deum. Até logo.